Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 seguintes. João, capítulo 1, versículos 1 seguintes. Você acompanha comigo, eu vou citando os versículos que vou ler, já que não lerei todos, pois já ouvimos esse evangelho na missa do início da tarde de hoje. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. 3-5. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 9. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, juntos, ilumina todo. Vocês mulheres, por favor. O Verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo. Quem? E os homens? O Verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina e toda. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem as mulheres, de se tornarem filhos e filhas de Deus. Nasceram de Deus. Mas como é que tudo isso aconteceu? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 16 ao final. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça em cima de graça. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Que maravilha podemos ter essa tarde para completar a reflexão da manhã, e mais do que isso, para podermos fazer uma experiência dessa palavra em nós. Lembremos-nos daquela palavra-chave que Padre Jonas nos deixou hoje de manhã, o versículo 6 do capítulo 14 de Tobias. A palavra de Deus não falha, não falha nunca. Além de não falhar, São João vai dizer que ela vira gente para poder entrar em nossa história. Eu dizia no final da reflexão de manhã que João
começa o Evangelho com as mesmas palavras do livro do Gênesis. Por que será que São João fez isso? São João levou 60 anos para escrever o Evangelho. Quando foi reescrever o Evangelho, São João não tinha o objetivo de contar os fatos da vida de Jesus. Já tinha 3 evangelhos escritos sobre isso, e já tinha 14 cartas de Paulo escritas sobre isso, já tinha 2 cartas de Pedro, o primeiro Papa, talvez até 3 cartas, uma talvez perdida, sobre isso, já tinha um bilhete de Judas escrito sobre esse tema, já tinha uma linda carta de Tiago sobre o mesmo tema. Portanto, tinha muitos textos prontos. Pelo menos já existiam 22 textos do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 textos. 22 estavam prontos. Só não estavam prontos o Evangelho de São João, a primeira, segunda e terceira carta dele e o livro do Apocalipse. O resto estava pronto. O resto já era conhecido de velho. A carta aos Gálatas, que nós vamos ler a segunda leitura de hoje, um trechinho dessa carta, e eu vou comentá-la na missa da virada do ano, ela foi escrita provavelmente no ano 47. A carta aos Tessalonicenses, uns 2 anos antes, primeiro texto do Novo Testamento, escrito no ano 45. Esse texto que nós lemos, ele foi escrito no mínimo pelo ano 90. Os exegetas, estudiosos em Bíblia, acham que foi escrito aí pelo ano 93 até 95. Portanto, quase no final do primeiro século da fé cristã. Faziam 60 anos que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Quantas vezes João escreveu e reescreveu o Evangelho? Pensa bem. Depois, qual é a grande fonte do Evangelho de São João? Isso a gente precisa entender. Quantos capítulos tem o Evangelho de São João? 21 capítulos. Desses 21 capítulos, a metade, do 12 ao 21º, passa-se cronologicamente falando na última semana da vida de Jesus. Você abrir a sua Bíblia em João 12, está escrito lá assim: 6 dias antes da Páscoa, a unção de Jesus em Betânia. Depois do capítulo 13, já é Quinta-feira Santa. Então, se você pensar bem, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7, 8 capítulos, escrito entre quinta-feira à noite e sexta-feira às 3 horas da tarde. Já dá da gente ter uma ideia do que foi o cerne do Evangelho de São João. E os demais capítulos do Evangelho puxam para essa grande hora. Para São João, a grande hora do Cristo é a cruz. Eu vou retomar essa temática na missa, é muito importante. São João vê a hora da cruz como a hora com H maiúsculo. A revelação completa. A cruz significa até onde vai o pecado do ser humano. Mas a cruz significa também até onde vai o amor de Deus por nós. À luz dessa certeza de um Deus que me ama. Esse é o grande tema de São João: Deus me ama. Deus é amor. É o único autor que define Deus dessa forma, na sua primeira carta, capítulo 4. É um amor que não acaba. João capítulo 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Aliás, São João é o único evangelista que nos dá o sermão que Jesus fez na última ceia. Os outros evangelistas trazem o sermão que Jesus fez? Nenhum. Contam como foi a instituição da Eucaristia. Até São Paulo vai contar isso na primeira carta aos Coríntios. Mas o sermão, a homilia que Jesus fez na última ceia, só São João nos conta. E é o capítulo 14, 15, 16 e 17. Inclusive, é uma homilia muito semelhante com aquilo que vocês costumam experimentar aqui na Canção Nova, de modo especial. Ou quem participa comigo lá em casa, em Betânia, também tem essa experiência. Nós procuramos seguir essa pedagogia de Jesus. Se você observar, a homilia de Jesus, os capítulos 14, 15 e 16, Jesus fala de um modo muito pessoal. Jesus trava um diálogo com aqueles que estão com ele. E o último capítulo da homilia, o 17, Jesus já vai fazendo uma oração. O último quarto de hora da homilia, se você dividir em 4 partes, capítulo 14, 15, 16, 17. Então, o último quarto de hora, capítulo 17, ele faz uma grande oração. E nessa oração ele pede uma coisa importante. Pai, eu não peço que você os tire do mundo, eu peço que você livre eles do maligno, do encardido. Então perceba o contexto que São João está fazendo. Para ele há uma certeza: Deus me ama, e me ama com um amor incondicional. João capítulo 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, eu e você, amou-os ao extremo, amou-os até o fim. É um amor que não para, nem o seu pecado faz parar o amor de Deus. É um amor ininterrupto, mas é um amor que precisa ser experienciado e precisa ser partilhado, vivenciado. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Nisto o mundo saberá que vocês me pertencem, se vocês tiverem a capacidade concreta de viver o amor. E por isso ele reza no final da homilia pedindo: Pai, João 17, 21, que eles sejam um, que eles se grudem, que eles formem núcleos, que eles se amem, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Mas para chegar nesse cerne, porque São João ficou, e não poderia ser diferente. Como nós vamos recordar na missa da noite, São João foi o único personagem masculino que seguia Jesus, que estava de pé aos pés da cruz. São João compreendeu de fato tudo que Jesus falou, ele compreendeu diante da cruz. Ali ele entendeu, e entendeu tanto que ele disse: a partir do evento, a partir do mistério pascal do Cristo, é preciso reescrever a história da humanidade. São João não percebeu só que a história dele precisava ser reescrita. São João descobriu é a história da humanidade que precisa ser relida. E o que ele vai fazer então? Ele vai pegar o Antigo Testamento e vai relê-lo. E vai ler e reler muitas vezes. Ele levou 60 anos para isso. E ao reescrever essa história, São João nos apresenta o segredo para uma vida equilibrada. Para mim e para você. Ao começar seu evangelho com as palavras do Gênesis, Jesus, segundo a experiência que João fez, está convidando cada um de nós a termos a coragem de, diante de Jesus, reconstruir a nossa história. Mas é também uma certeza: sua vida, minha vida, só poderá ser reconstruída
reconstruída, restaurada, reconstituída, renovada, se e somente se. E aí São João não deixa nenhuma outra possibilidade. Se tivermos a coragem de experienciarmos a encarnação do Verbo em nossa história. Jesus, no Evangelho de São João, ele é excludente. Ele é petulante. Jesus se apresenta para nós como o caminho. Ele não fala os caminhos. Ele não fala no melhor caminho. O é artigo definido, masculino, singular, não tem outro. Jesus diz para mim e para você que se eu não tiver grudado nele, eu serei um galho podre. Sem mim, nada. João 15, verso 5. Sem mim, nada, nada, nada que presta você vai poder fazer. São João nos garante que Jesus olha para mim, para você e diz: se você não viver essa palavra, você não vai ser feliz. Está lá em João 15, versículo 9 a 11. Digo-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ah, padre, mas eu já tive muita experiência ruim, eu já tive muita tristeza. Já? Capítulo 16, Jesus diz: vossa alegria vossa tristeza vai se transformar em alegria. E aí vem uma frase espetacular: e ninguém será capaz de tirar essa alegria. Ninguém vai conseguir tirá-la. Mas então qual é o segredo para tudo isso? A coragem de reler a minha e a sua história à luz do mistério da encarnação do Verbo. E aqui, gente, São João era um homem estudado, era um homem culto. Ele escreveu o Novo Testamento em grego. O grego era a língua mais intelectual do mundo antigo. Todos os grandes livros de filosofia, por exemplo, do pensamento humano, foram escritos em grego. Daí que até hoje nós temos quantas palavras, que às vezes você fala até palavra, fala nome, que veio do grego e você não sabe. Inclusive virou sinônimo de não entender nada. Quando a mãe vira para a criança e fala: parece que eu estou falando grego. Eu não sei como é que as mães na Grécia falam. Parece que eu estou falando português. Então, porque o grego era uma língua culta. E além de ser uma língua culta, uma língua muito precisa. Por exemplo, o português é uma língua que não tem precisão. A mesma palavra, você, dependendo da frase, ela é xingo ou ela é elogio. Dependendo da pontuação, você não sabe se está xingando, se está elogiando. Você pega no dicionário a mesma palavra, ela tem 10, 12, 15 significados. No grego não. O grego, os termos são muito precisos. Quando ele quer dizer uma coisa, aquilo que ele afirma é exatamente o que afirmou. Não deixa dúvida. A palavra é precisa. E aqui, esse versículo que nós vemos no Evangelho, escrito em grego, com a precisão do termo, escrito por um homem que entendia o que estava escrevendo, quando a gente entende, a gente fica arrepiado. Porque São João escreveu: a palavra, o verbo de Deus, se fez carne. O que é carne em português? Pode ser pecado. O que mais pode ser carne? Alimento dos bons, sendo bem feito, sendo de primeiro. Você tem umas carnes também, vou te contar.
Tem carne de frango, diferente de carne de boi, diferente de carne de cabrito, carne de cavalo. E é a mesma palavra, carne branca, carne vermelha. Hein? Nunca comi. Só já vi andando lá assim. O grego também. Quando ele vai falar a palavra carne, ele tem termos específicos. O termo que São João usou aqui é o pior possível. Vocês lembrem sempre do Braz, que nunca mais vão esquecer disso. Não que ele seja o pior possível. É que o termo grego usado por João aqui, carne, é uma palavrinha que se escreve S-A-R-X, sarx, como ele toca saxofone. Qual é a palavra? E se você um dia achar um dicionário de português e grego, ou inglês e grego, francês e grego, ali que você entender, ache essa palavra e dá uma olhada. Sabe, a tradução de sarx é como se fosse carne podre. É a carne na sua capacidade de apodrecer. É a carne estragada. Você pega lá um filé mignon, deixa ele fora da geladeira e fora da banha do porco, que era geladeira de pobre. O que acontece com aquela carne? Ela era uma carne boa. Mas é uma carne que, quando exposta, ela vai apodrecendo. E o que acontece com a carne podre? Ela vira o quê? Ela vira carniça. Carniça vem de carne estragada. Sarx é um termo para dizer a parte estragada da carne. A parte nojenta da carne. Então, quando São João escreveu, o verbo, a palavra de Deus se fez carne estragada. Carne apodrecida. Para quê? São Paulo vai dizer por quê. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Isso é um absurdo. Deus o transformou em pecado. Ele assumiu em si todo o pecado. O verbo de Deus se fez carne ruim. Carne que assume a podridão da sua carne. E esse carne aqui é no sentido amplo. Ele assumiu a nossa humanidade estragada. A nossa humanidade deteriorizada. A nossa humanidade apodrecida. A nossa humanidade pecaminosa. E se você quiser entender bem o que isso significa, é muito simples. Basta você se recordar qual foi o estágio mais baixo da sua decadência até hoje. Não dá nojo? Pois foi lá que ele estava. Não pensem que quando olhem para o Léo de clergyman, de roupa de padre, no palco do rincão do meu Senhor, esse é o meu melhor. Então vocês imaginam o pior. A carne que Jesus assumiu não é essa ajeitadinha, barba feita. É aquela de quando a gente está lá no fundo do poço, se drogando, se prostituindo, com ódio no coração, com mágoa. Quando a gente se rebela contra Deus e contra os outros. Por isso que nós precisamos arrancar os nossos pecados da mão do encardido. Sabe o que é mais triste, gente? Daqui a pouco Jesus vai passar entre nós. E eu vou dizer uma coisa triste demais, mas verdadeira.
de muitos de nós aqui, o Senhor não vai poder carregar os nossos pecados. Muitos de nós vamos voltar para a nossa terra, para a nossa casa amanhã, levando os nossos pecados de volta, levando nossos vícios de volta, porque Jesus não é um trator que vem arrancando. Ele habitou entre nós, Ele passa entre nós, Ele se faz um conosco, Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emmanuel, mas Ele não vai obrigar você a jogar para Ele aquilo que não presta. Ele vai olhar para você como olhou para Pedro, com tristeza, como olhou para aquele jovem rico. É lindo quando o Evangelho diz que Jesus olhou para ele e ficou muito triste, porque aquele jovem foi incapaz de dar o que ele mais amava, a si mesmo. Aonde está o seu pior? Aonde ele ficou? Quantos de nós aqui já fizemos coisas pavorosas? Eu não condeno ninguém. Ninguém nesse mundo. Eu não. Eu sei que eu sou capaz de fazer pior. Mas eu fico com pena de ver pessoas que estão amarradas, patinando na vida. Outro dia aconteceu uma cena que me fez pensar muito. Na chegada da minha casa, chegar na minha casa é uma estrada de terra de 4 quilômetros mais ou menos. Então tem uma valeta, puseram lá uns tubos. E muita chuva, um barrão danado. Tinha uma pessoa lá conversando comigo, com um Jeep importado, 4x4, desses carros bons, carros caros, motor espetacular, 2 pontos não sei quanto. E ela foi desviada a poça de um lado e acabou caindo no buraco aqui do lado esquerdo. E quanto mais tentava sair, pôs 4x4, mais afundava. Botou reduzida, piorou ainda. O carro foi atolando e já estava aí quase no meio da porta do lado esquerdo. Aí, com muito desespero, o carro ficou tombado, saiu pela outra porta, aí viemos lá, e agora? Ó, tem que tirar, vai largar o carro lá. Quando tem um problema, resolva. Como é que nós vamos tirar o carro? Aí arrumamos uma tábua, arrumamos isso, arrumamos aquilo, tarará. Aí alguém teve uma ideia. Traz a nossa Fiorino para puxar. Mas coitada da nossa Fiorino perto daquele carro. Nossa Fiorino 1.3. Aquilo é um jipão 4x4. Nossa Fiorino pequenininha. Mas tinha uma diferença. Ela não estava atolada. E foi o que tirou aquele jipão, aquele motor maravilhoso, com tração nas 4 e com reduzido. A Fiorino passou, foi à frente, marramos um trem lá pro Badelo, outro aqui, sujamos até por dentro do ouvido. Quem trabalha até dentro do ouvido da gente. 15, 20 dias depois você vai tomar banho, começa a sair aqui. Por isso deve tomar banho no dia. Endurece, aí a pessoa fica surda. Comer melancia está não é um perigo, vai comendo no meio, entra o caroço da melancia na ouvido dele. Aí quando amarrou aquilo, ligou a Fiorino, tudo saiu. Essa é a condição para sair do buraco. Só pode me tirar do buraco quem estiver fora. O que nós fazemos com o nosso pecado? Escondemos ele no buraco. Entregamos os nossos pecados para o encardido, como o próprio nome já diz, que é alguém especialista em cavar buraco. E vamos tapando. Você esconde o buraco, passa lá, põe uma coisinha, a caiação para esquerda, ninguém nota, disfarça que nem que não fosse você. Parece gato. Gato vai lá, falta o serviço dele, depois ele
Esses tempos eu vi uma mulher deitada na praia. A mulher era tão feia que tinha uma gata jogando terra em cima dela. Eu falei, nossa, coitado. Achou que ela era. Adianta eu esconder? Vai aparecer. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas ele não pode arrancar de você e nem de mim. Já falamos isso nesse acampamento. Jesus diz, eu estou à porta e bato. São João entendeu uma coisa espetacular. Se você quer viver na luz, aproxime-se da luz, e a luz tem nome. Saia das trevas. É por isso que você está entrevado. Saia desse buraco. Hoje tenha coragem de jogar a corda para aquele que está fora e pode tirar você de lá. Não se conforme com essa vida estragada, essa vida acomodada. Ah, não consigo. Ah, padre, eu não consigo parar de fumar. Tenta. Não consigo parar de beber. Tenta. Tenta uma vez na vida fazer uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Mas para isso é preciso ter a coragem de abrir completamente o coração e dizer, está aqui, Senhor, a minha miséria. E você pode fazer isso porque Jesus não vai apontar para você e vai dizer, mas credo, que coisa medonha. Não. O verbo de Deus se fez carne estragada. Jesus não pecou, mas sentiu na pele dele, no corpo dele, as consequências do meu e do seu pecado. Da minha e da sua infidelidade, por pior que tenha sido. Mas ele olha para mim e para você com o olhar da misericórdia. É isso que São João entendeu, como ninguém entendeu no Novo Testamento. São João viu o coração de Jesus rasgado, ele viu. Ele viu quando o Londrino transpassou-lhe o lado. E daquele coração rasgado fluiu sangue e água. Sangue da nova e eterna aliança. Água viva do Espírito Santo que nos lava, que nos restaura, que nos purifica. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a sua idade. Eu não sei o seu problema. Eu não sei as desgraças que você já viveu ou talvez esteja vivendo. Eu não sei o tamanho do seu pecado. Mas eu sei que tem jeito. Porque se Deus é capaz de fazer isso que nós miramos nesse presépio, e que celebramos hoje, o 7º dia da 8ª do Natal. Se Deus é capaz de assumir a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa pobreza. Olha na sua Bíblia e na história do povo de Deus. Quais são as páginas mais lindas da Bíblia? O encontro dos grandes pecadores com Jesus. Que coisa espetacular. Será que foi por acaso que na preparação do Natal nós lemos, por exemplo, Lucas, quando nos conta a história de Zaqueu, tema que eu falei aqui no último acampamento? Ou aquilo que fala de Maria Madalena? Engraçado que São João, que não foi um contador de histórias, que fazia reflexão, que fazia teologia com os acontecimentos, é o único que nos conta com detalhes o dia que Jesus conheceu Madalena. Lembram? Ele estava no templo, cedinho, ele foi rezar de madrugada, veio, estava pregando, e de repente chegaram os doutores da lei, os sacerdotes e bispos da época, as grandes autoridades, arrastando pelo cabelo aquela prostituta, jogaram na frente dele. Pela lei, essa quenga que foi pega em flagrante adultério tem que ser apedrejada. O que o senhor resolve agora?
Primeira coisa que Jesus fez, ele se abaixou. Para quê? Para ficar da altura dela. Para dizer para aquele safado sem vergonha ordinário que estava ali, dizendo: como é que vocês sabem que ela é prostituta? Como é que vocês pegaram a coitada em flagrante adultério, se a prostituição era feita só em lugares reservados? Onde está o prostituto que estava com ela? Como é que... Foi isso que ele escreveu no chão. O Evangelho não escreveu, não narrou, mas eu descobri com as minhas pesquisas. No chão, Jesus fez uma pergunta assim: onde está o prostituto? Foi isso que ele rabiscou lá na areia. A única vez que ele escreveu. E ainda escreveu na areia que era para pagar logo. Porque ele também não queria acusar ninguém. Ele só queria defender. E sabe por que nenhum deles contou quem era o prostituto? Porque todos eles já tinham ido fazer o serviço com ela. Todos. Nós só condenamos aquilo que está relacionado à nossa vida. E se você fosse alguém convidado a estar presente naquela cena, estaria de que lado? Não responda para não correr o risco de mentir. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Levantou, vá e não peca mais. Maria Madalena conheceu Jesus no dia da sua morte. O que será que foi passando na cabeça daquela mulher enquanto ela estava sendo conduzida por aqueles homens todos? Eram autoridades com aquelas vestes. Vocês imaginam o que ela ia sentindo quando ela ia vendo as pedras que aqueles fiados da mãe pegavam? Muitos deles trocaram a pedra no meio do caminho para pegar uma maior. Uma maior, essa aqui está melhor, tá mesmo? Está mais pontuda. Maria Madalena sabia que aquele era o último dia da sua vida. E foi. Porque aquela vida dela, aqueles homens fizeram o favor de jogar aos pés de Jesus. Ela foi jogada aos pés dele como Madalena, uma prostituta que não valia nada. Mas ele a levantou. Ele agachou para ficar do tamanho dela. Ele disse para ela: eu me prostituo com você. E você sabia que cada vez que a gente se prostitui, a gente leva o Pai, o Filho e o Espírito Santo a se prostituir? Ou você acha que naquela hora a Eucaristia deixa de estar agindo no seu corpo? Como é que pode você acabar de tomar a comunhão, acender um cigarro? Eu peço a Deus misericórdia, eu vou ter que fazer muita penitência na minha vida, pelos anos de besta que eu fumava. Hoje não entra na minha cabeça. A maior prova de que eu não acreditava na Eucaristia, já era padre. Fumar. Qual é padre que aceita? Pergunte para o padre da sua comunidade que fuma, se ele aceita, por exemplo, que vocês vão lá, abrem o sacrário e sortam uma tragada lá dentro. Assim. Pergunte para ele se ele aceita. Vai dizer: não, é falta de respeito. Olha, e a comunhão que entrou dentro de você? Por isso que eu nunca entendi uma coisa que tem muita gente santa que faz. Quando vai comungar, se ajoelha. Ali não é hora de ajoelhar. Porque então devia sair se ajoelhando na frente de cada um que comungou. Ou não é o mesmo Cristo? Jesus disse para Madalena: eu me prostituí com você.
Sabe o que Jesus falou baixinho para ela? Maria. Ele só chamava ela de Maria. Maria é o nome que ele mais gostava. O nome da mãe dele. Ele falou, Maria. Eu vou contar um segredo hoje para você, Maria. Tudo que fizeram para você até hoje foi para mim que fizeram. Vocês acham que Jesus não falou isso para ela? Se acha que não falou, abra sua Bíblia em Mateus 25 e arranca aquela página, joga fora. Porque está errado lá na Bíblia. O jeito que Jesus olhou para Maria Madalena, gente. Todos aqueles homens tinham visto Maria Madalena completamente pelada. Porque elas usavam só aquele vestidão, sem nada por baixo. Para se prostituir, só levantava aqui. Todos aqueles homens tinham visto as pernas, as nádegas, os seios de Madalena. Mas aquele homem ali, abaixado, olhando para o chão, rabiscando no chão a miséria do pecado humano, ele viu o coração da Maria Madalena. Por isso ela começou uma vida nova. E por isso nunca mais ela o abandonou. Nunca. Lucas capítulo 8 já diz que ela era discípula. O que é discípula? Discípula é seguir as pegadas que o outro deixou. Ela tornou-se uma seguidora de Jesus. Aonde ela ia vendo o rastro de Jesus, ela ia passando. Você já viu que a formiga passa, ela deixa um rastro? A gente não vê o rastro. As outras formigas vê. Por isso que é a zona trilha. Por exemplo, uma abelha. Uma abelha, ela chega aí a 7 quilômetros longe da colmeia para achar flor. Aí ela voa 7 quilômetros. Achou. Quando ela volta, ela corre o risco de alguém matar ela. Então, para que se caso ela morrer, as outras abelhas descobrirem aonde está a flor que ela achou, ela quando sai da colmeia, leva um pouquinho de mel e vai deixando uma gotícula minúscula nessa flor, naquela, lá na árvore, lá naquele toco, lá em cima daquela casa. E as outras abelhas depois passam e chegam. Que rastro você deixa por onde passa? Que rastro? Por onde você passa, que rastro você larga? Quantos deixam um rastro de pecado, de ódio, de mentira, de desamor? A quem você segue? Conforme quem você segue, é os rastros que você larga. Talvez hoje você esteja olhando para trás arrependido. Foi um ano perdido, um ano isso, um ano cheio de problema. Um ano não tem de que, um ano... Conforme quem você seguiu. E quem de vocês teve um ano muito ruim que passou? E se não tiver um encontro pessoal com Jesus nesse final de ano que ainda dá tempo, terá um ano muito pior. Muito pior. É o que eu desejo a você. De todo o meu coração. Por quê? Se tendo um ano ruim ainda assim não mudou de vida, é burro, tem que sofrer mais um tanto. Gente burra nasceu para sofrer, tem que sofrer. Madalena levantou dali. E ela não foi mais para a zona. Ela não foi mais para Magdala. Ela não foi nem atrás dos homens. Aí, seu safado, vem agora jogar dentro de mim. Quero ver se vocês são homens, seus sem vergonha. Na hora de ir lá e fazer o serviço, vocês vêm, né? E agora que eu quero ver? Quando ela levantou com Jesus, ela já não era Madalena. Ela já era Maria. Madalena significa a prostituta do quartel, Magdala.
Por isso que Jesus nunca vai chamá-la de Maria Madalena. Ele não. Ele não olhava as pessoas, o que ela fazia ou deixava de fazer. Ele não olhava o passado de ninguém. Ele não perguntou para ela: minha filha, vamos ter uma conversa muito séria. Você viu o que eu fiz por você? Eu livrei você de uma situação dificílima. Você estava perdida. Por isso que quando você estiver perdido, procure Jesus. Não vai atrás desses anjos cabalísticos. Tem gente que vai atrás desses anjos. O cara estava andando num lugar assim, de repente veio uma tribo de índio antropófago. Antropófago é índio que come gente. Aí ele ficou apavorado, ele começou a correr e os índios atrás. Os índios correm bastante. Quando ele estava, de repente, ele estava num corredor sem saída. Quando ele chegou lá atrás, era uma muralha de pedra. Não tinha para onde ir. E ele olhou e vinha aqueles índios lá, cantando e dançando. Nós vamos jantar você, nós vamos jantar o senhor. Ele vinha em corinho: ei, 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 nós vamos jantar você. E o cara foi ficando apavorado. Aí na hora ele lembrou da numerologia, que ele invocasse o anjo Antanael, que era o anjo que atende naquela hora. O anjo cabalístico ia dar uma saída. E ele, com muita fé, enfiou a mão no bolso, pegou uma estrelinha que ele tinha lá, de 8 cores. Anjo cabalístico, atenda eu nessa hora. O anjo apareceu. Diga, filho. Ó, seu anjo, olha lá, seu anjo, eu estou perdido. Está perdido não. Você está vendo aquele do meio? Aquele é o chefão, é o líder. Olhe agora a sua esquerda no chão. Vedes um paralelepípedo? Vejo. Pega. Segura firme com as duas mãos. Quando o líder estiver próximo de você, mais ou menos 2, 3 metros, você joga com toda a força no peito dele. Ele ficou lá. Quando o índio chegou perto, ele... O anjo falou: agora sim você está perdido. Agora você está numa situação dificílima. Madalena, por graça de Deus, aqueles homens a levaram até Jesus. Ele não perguntou para ela: é verdade que a senhorita foi pega numa situação, vamos dizer assim, indecorosa? Desculpa ou falar? Não perguntou. Ele perguntou: minha filha, você tem algum problema psicológico? Algum trauma? Você foi vítima da pedofilia? Houve alguém que atrapalhou você? Perguntou? Nada. Ele falou: vá e não peques. E ela entendeu que só tinha um jeito dela ir e não pecar mais. É não ir na direção daqueles homens com os quais ela estava acostumada a pecar. É não ir atrás daqueles homens que foram capazes de arrumar pedra para jogar nela. É não ir mais na direção daqueles e daquelas com os quais ela se prostituía. Se é para ir e não pecar mais, agora só tem um jeito: ir atrás daquele que me tirou das consequências do meu pecado, daquele que me levantou, daquele que me enxergou por dentro, daquele que viu meu coração, daquele que não olhou a sujeira do meu corpo. O meu corpo tinha ainda restos
do pecado daquele homem que estava comigo na hora que eles me pegaram em flagrante adultério. O meu corpo tinha cheiro de sexo, cheiro de pecado. Mas Jesus olhou o perfume do meu coração. E por isso, nunca mais ela o abandonou. Mesmo quando os apóstolos abandonaram Jesus, ela não abandonou. Mesmo quando todos os apóstolos fugiram, ela estava lá, de pé. Como eu vou falar da Maria, mãe de Jesus, hoje na missa. Onde estava Pedro, o primeiro Papa? Onde estava Tiago? Onde estava Tomé? Onde estavam os outros? Mas ela estava lá. E estava de pé. E por que ela estava de pé? Porque Jesus a tinha levantado uma vez, para que nunca mais ela caísse. E se você deixar Jesus levantar você, nunca mais você vai cair naquilo que você está caindo. Nunca. Mas tem uma condição sine qua non, sem a qual não. Eu tenho que agora seguir as trilhas, feito uma formiga que segue as trilhas deixadas pelas outras formigas. Eu agora não tenho outro caminho. Eu só posso estar no meio daqueles que estão com ele no meio. Todos abandonaram. 3 horas da tarde, Jesus morreu. Quem era uma das pessoas que estava de pé lá? Maria Madalena. Na hora que foi sepultar Jesus, na hora que tiraram o corpo de Jesus e colocaram no colo de sua mãe, com certeza, aquela que alisou a cabeça de Jesus, limpou um pouco daquele sangue, quem sabe cobriu as vergonhas do Cristo. Ela estava acostumada a ver homem pelado. E ali ela estava vendo pelado, em nome de todos os homens pelados com os quais ela esteve, aquele que nunca tinha tocado no seu corpo, mas que foi capaz de dar o seu corpo para que o seu corpo, a sua alma, o meu e o seu tivesse vida. É Madalena. Por isso, na hora que José de Arimateia pede licença e leva o corpo de Jesus para um lugar estranho, a única pessoa citada nominalmente que foi junto, quem foi? Maria Madalena. Deu 6 horas da tarde naquela sexta-feira, todos os outros foram embora, inclusive José de Arimateia, o que emprestou o túmulo para Jesus, menos Maria Madalena. O Evangelho diz que ela ficou lá sentada na beira do túmulo chorando, sozinha. Então, quando escureceu, ela foi embora. Ela não tinha medo da noite. Ela tinha sido prostituta, ela tinha andado a noite inteira. Noites e noites ela andou caçando o homem. Noites e noites ela ficou sentada em alguma pedra esperando um homem passar para dar algum dinheiro para ela. É claro que ela ia ficar ali sentado, vigiando aquele corpo daquele homem, cujo corpo ela não conheceu, mas o coração tomou conta do corpo e do coração dela. Ela ficou. E aí chegaria o sábado e ela não podia estar ali, ela não podia caminhar. Então o que ela faz? Ela vai para a casa dela. Mas ela vai para a casa dela e leva Jesus dentro do coração. Naquele sábado que Jesus desceu ao fundo dos infernos, o sábado santo, o sábado que Jesus passou mergulhado no coração da terra, Madalena passou em casa. E diz os evangelistas, ela passou preparando perfume. Que perfume? O perfume que ela usava para caçar homem para se prostituir. Do mesmo jeito que Maria de Betânia, em João 12, começa a semana de Jesus, ungindo os seus pés e a sua cabeça com o resto do perfume que ela usava para se prostituir com os leprosos. Maria Madalena foi para casa e colocou naquele perfume. Gente, quando eu leio isso na minha Bíblia, o meu coração chora de comoção, eu fico impressionado.
Eu revejo aquela cena de Maria Madalena arrumando aqueles panos, aquelas estopas, como o padre falava hoje do óleo, e ungia, ia mexendo, misturando ali o perfume, a essência de todo o perfume. Eu imagino, porque o Evangelho diz que ela fazia isso, que enquanto fazia isso ela chorava. Sabe, quando você vai a Israel, ao Egito, você compra uns vidrinhos de essência de perfume. E aí quando você chega em casa, você pega aquele perfume, mistura com álcool, com outro produto e aumenta ele. Porque a essência é concentrada. Qual foi o líquido que Maria Madalena usou para liquefazer e aumentar a essência do perfume que ela tinha? O Evangelho diz, foram as suas lágrimas. Ela foi misturando ali. O sábado inteiro. Sábado é dia de jejum, ela não podia caminhar. Mas quando acabou o sábado, 6:30 da tarde, o sol se punha, ela começou uma longa trajetória. Para onde ela foi? Para o túmulo. O evangelista que diz que tinha companheira com ela, afirma que elas conversaram o seguinte: quem vai tirar a pedra para nós? Elas não tinham como, elas não tinham força para tirar a pedra. Mas quem tem um amor dentro do coração, não fica imaginando nas dificuldades, vai, enfrenta. E ela foi levando. Ela passou aquela noite inteira. A noite de sábado para domingo da ressurreição, Madalena passou naquelas ruelas de Jerusalém, que tantas e tantas vezes eu imagino ela caminhando com aquela sacolona cheia de perfume, de estopa e de pano. E eu imagino que ela ia passando e olhando os lugares que ela se prostituía. Ela sabia muito bem aonde ficavam os homens concentrados nas altas madrugadas. E eu imagino que ela ia misturando mais lágrimas, pensando naquele homem, naquele corpo morto. Ela que tinha tido tantos corpos vivos junto consigo. E ela vai. E ela chega de madrugada. Quem foi uma prostituta não tem medo da noite. Você também, meu irmão. Você, minha irmã. Aproveite os pecados que você já cometeu agora e transforme esses pecados em fonte de vida e graça. Maria Madalena pegou o know-how de prostituição e fez agora uma força para caminhar naquela noite escura. Mas ela sabia para onde ir. E ela chegou de madrugada ainda. Jesus já tinha ressuscitado. A pedra já tinha sido tirada. Tinha um anjo sentado lá. Ela nem deu bola para o anjo. Ela não foi ver anjo, ela foi atrás de Jesus. E quem vai atrás de Jesus não desvia os seus olhos, nem que apareça anjo na sua frente.